Tremendo, galera! Show de bola! Aqui, professor Fernando, esse é o Física Bacanuda, estamos de volta. O canal com menos de 7 bilhões e meio de seguidores na internet. Lógico, aqui não é um clube exclusivo. Você também pode ser um dos nossos menos de 7 bilhões e meio de inscritos. É só você, assim, ó, disfarça se tiver com vergonha, se tiver alguém olhando, vai bem devagarinho ali, assim, dá aquela escorregada no botão de seguir e siga o nosso canal, ative notificações, faça tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, para estar sempre em contato aqui com o canal Física Bacanuda. E hoje no canal nós vamos falar sobre temperatura, depois dessa vinheta. A temperatura de um corpo, para você entender o que significa em termos de física, você tem que pensar no que o corpo é feito. Se você for dar uma estudada em química e alguma coisa assim, existe uma menor porção dos corpos que ainda mantém as características que esse corpo tem no geral, no global, que são as moléculas. O sólido tem as moléculas dele, por exemplo, um metal tem as moléculas dele em posições mais ou menos fixas. Só que essas posições não são 100% fixas. Elas têm uma molécula de um metal, por exemplo, ela realiza um movimento de vibração. Ela vibra em torno da posição onde ele está. Se você for pensar também em água, a água também tem as suas moléculas com um estado de movimento, umas em relação às outras. Agora, quando fala em temperatura, as pessoas associam muito a noção de calor. Hoje o dia está com muito calor, hoje o dia está frio. Existe uma relação entre temperatura e calor? Existe, só que não é a mesma coisa, tá? Temperatura não é a mesma coisa que calor. Nós vamos ter aí uma ocasião onde nós vamos falar sobre isso, tá ok? Mas, adiantando bem pouquinho a coisa, o calor ele está relacionado a você transferir energia de um corpo para o outro. E uma coisa que nós associamos sempre à energia é movimento. Tá? Energia está relacionado muito à questão do movimento, tanto que existe uma forma de energia chamada energia cinética, que depende da velocidade que o corpo tem. Então vamos juntar essas duas coisas. Você sabe que se eu fornecer calor para um corpo, a temperatura desse corpo vai o quê? Isso, muito bom, vai aumentar. Se eu estou fornecendo calor, eu estou fornecendo energia para as moléculas do corpo. Então, se eu forneço energia para as moléculas, elas têm a tendência de aumentar o seu grau de movimentação, ou seja, aumentar a sua velocidade de agitação. Eu estou mostrando isso nessa animação que está rolando aqui, beleza? O que está mostrando nesse vídeo aí, nessa animação, é que aumentando a temperatura de um corpo, a velocidade com a qual as moléculas desse corpo se movimentam, elas vibram, elas se agitam, aumenta também. Nós já conseguimos concluir o seguinte: a temperatura, ou seja, fornecendo calor para um corpo, aumentando a temperatura de um corpo, a velocidade com a qual as moléculas desse corpo se movem aumenta também. Então podemos ter aí um conceito físico bem bacanudo aqui para a temperatura. A temperatura, ela é um indicativo do quanto as moléculas de um corpo estão agitando mais ou menos, tá? Para um determinado corpo, quando as suas moléculas aumentam a sua agitação, aumentam o seu grau de vibração, é porque a sua temperatura vai aumentar. Diminuindo a agitação, diminuindo a vibração, a temperatura diminui. E como eu faço isso? Fornecendo calor para o corpo ou retirando o calor do corpo. Presta atenção no que eu falei, hein? Temperatura e calor não é a mesma coisa, mas estão relacionados, tá?
vai ter uma aula no futuro, não muito distante, onde nós vamos falar sobre o que é calor, sobre isso aí. Já que nós sabemos o que é temperatura, vamos falar sobre um conceito super bacanudo, que nós vamos usar bastante aqui em outras aulas, em outros momentos, que é o conceito de equilíbrio térmico. O que significa equilíbrio térmico? Bom, vamos pensar na palavra, né? Equilíbrio significa igualdade. E térmico, para nós aqui, está muito fortemente relacionado à temperatura. Então, equilíbrio térmico é um equilíbrio de temperatura. Equilíbrio térmico é quando coisas, corpos, dois ou mais corpos, têm temperaturas iguais. Resumindo, se eu disser dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico, eu estou querendo dizer o quê? Que esses corpos têm temperaturas iguais. Beleza, galera? Resumindo, o que eu tenho para falar é isso, tá joia? Temperatura. Temperatura indica o quanto as moléculas de um corpo estão mais ou menos agitadas. Isso se chama agitação térmica. Esqueci de falar isso na hora lá, mas agora estou falando, beleza? Também vimos o conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa dois ou mais corpos terem a mesma temperatura. Sabendo disso, a gente vai poder falar nas próximas aulas aí sobre temperatura, uma porção de conceitos aí que vão te ajudar bastante nos seus estudos aí para as provas Enems e vestibulares e etc. Beleza, galera? Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, meu beijão para todo mundo. Continue apoiando o canal, tá? Curta o canal, curta o vídeo, distribua esse vídeo aí para seus amigos, avise para seus amigos aí, ó, tem um professor de física bacanudo aí no YouTube, na internet aí. Manda ver, tá? Então, ouça muito Iron Maiden e um beijo do Nando. Valeu?